Bom dia, eu sou Maria Eduarda e meu grupo vai apresentar sobre aceleração centrípeta e transmissão do movimento circular. O que é aceleração centrípeta? Quando um objeto executa um movimento circular uniforme, o valor de sua velocidade é constante, mas essa grandeza sofre alterações em sua direção e sentido, ou seja, é a aceleração centrípeta, que também é chamada de aceleração normal ou radial. É um tipo de aceleração que ocorre nos corpos que realizam uma trajetória circular ou curvilínea. Ela é perpendicular à velocidade e aponta para o centro da curvatura da trajetória. Observe na imagem que o vetor velocidade, em laranja, sofre alterações de sentido e direção ao longo da trajetória circular. A grandeza é responsável pela mudança na direção e no sentido da velocidade durante a execução de um movimento circular é a aceleração centrípeta, vetor destacado em verde. A primeira fórmula que eu vou falar é a aceleração centrípeta igual a velocidade escalar vezes a velocidade angular. A aceleração centrípeta é medida em metros por segundo quadrado, a velocidade escalar em metros por segundo e a velocidade angular em radianos por segundo. A segunda fórmula que eu vou falar, ela tem a ver com o quadrado da velocidade e o raio da trajetória, que é a aceleração centrípeta igual a velocidade ao quadrado sobre o raio. E além dessas duas fórmulas, existem também as variações que têm a ver com as grandezas angulares do movimento circular, como a velocidade angular ou aceleração angular. E as fórmulas são: a primeira vai ser a da velocidade angular, aceleração centrípeta igual velocidade angular ao quadrado vezes o raio, e a da aceleração angular é a aceleração centrípeta vezes aceleração angular, que é medida em radianos por segundo quadrado, vezes r. Assim como ocorre a força resultante dos movimentos translacionais, a força centrípeta é a resultante que atua sobre um corpo fazendo-o rotacionar. Assim sendo, essa grandeza equivale à massa do corpo multiplicada pela aceleração centrípeta. Portanto, a força e a aceleração são coisas diferentes, uma vez que a força centrípeta é definida pelo produto entre a massa e a aceleração centrípeta. Quando colocamos uma roupa molhada para secar em uma máquina de lavar roupas, a água das peças é expulsa na direção tangencial ao deslocamento. Sobre esse movimento, é comum ouvirmos que a aceleração centrípeta é a responsável por fazer as gotículas de água deixarem a roupa. Entretanto, essa afirmação está errada, uma vez que a responsável pela fuga das gotículas de água é a inércia. O uso dos termos como aceleração centrífuga e força centrífuga é bastante comum e passa a ideia errada de que existe alguma força fazendo com que os corpos em rotação tendam a ser lançados para fora de sua trajetória. Essa força que parece impelir os corpos para direções que fogem ao centro da rotação. Na verdade, surge em referenciais acelerados e, por isso, é chamada de força virtual. Durante o movimento de rotação, os corpos tendem a continuar movendo-se em linha reta, em velocidade constante. É por causa da inércia que podemos girar um balde cheio de água sem que seu conteúdo caia. Uma vez que a força centrípeta aponta para o centro da trajetória, a inércia da água faz com que ela tenda a se opor à ação dessa força. Quando a água do balde encontra-se perto de cair, o balde, que tem menor inércia, já desceu. Desse modo, a água permanece sempre dentro do balde. Como ocorre a transmissão do movimento circular uniforme? Sabemos, a partir do estudo de cinemática vetorial, que quando usamos vetores para definir posições e velocidades, temos que tratar essas grandezas como grandezas vetoriais. Um corpo desempenha um movimento circular quando sua trajetória é uma circunferência ou um arco de circunferência. A palavra uniforme vem do fato de o corpo não mudar o valor da sua velocidade linear, ou seja, não dá voltas em tempos diferentes. Existem milhares de exemplos do movimentos circulares, como o movimento dos corpos celestes, o movimento dos ponteiros do relógio, entre outros. Período e frequência. Como sabemos, a transmissão do movimento circular uniforme tem velocidade linear, sempre constante. Uma consequência disso
é que sempre é gasto o mesmo tempo para dar voltas completas sobre sua trajetória. A esse tempo, damos o nome do período. Todo movimento periódico é definido por um tempo, para voltar à sua configuração inicial. O movimento circular uniforme é um movimento periódico e, portanto, tem também uma outra característica, a frequência. Frequência é definida como o inverso do período e podemos concluir que ela é o quanto de voltas damos por tempo. Característica do movimento circular uniforme. Você deve ter percebido na imagem uma das características do MCU. Sua aceleração é perpendicular à velocidade. Damos a essa aceleração o nome de centrípeta, que aponta para o centro, e sua principal função é alterar a direção da velocidade, de modo a sempre manter o corpo em uma trajetória circular. Nesse tipo de movimento, temos sempre duas maneiras de classificar as grandezas lineares ou angulares. Grandezas lineares. Todas as grandezas lineares atuam diretamente no corpo em questão. Exemplo: a velocidade v da imagem acima, a aceleração a e uma posição s, que determina o tamanho do arco de circunferência percorrida pelo corpo. Grandezas angulares. As grandezas angulares são as que podem ser identificadas quando pensamos no centro da trajetória. Exemplo: imagine que na imagem você estivesse girando a Terra junto com o corpo. Repare que a Terra teria uma velocidade em torno de seu próprio eixo. A essa rotação damos o nome da velocidade angular, o quanto a Terra giraria definido por um ângulo. Fórmulas e exemplos de transmissão de movimento circular. É comum vermos pessoas andando de bicicleta, seja na hora do lazer ou indo para o trabalho. Em outros momentos, vemos também mecânicos checando a parte do motor dos carros a fim de verificar suas condições. Em ambos os casos, vemos a física inserida, embora muitas pessoas nem saibam disso. Nos exemplos abordados acima, temos a transmissão de movimento circular através da correia para os carros e corrente, no exemplo das bicicletas. Também podemos encontrar esse tipo de transmissão nas indústrias, que sempre utilizam um único motor a fim de colocar em funcionamento diversas máquinas. Na figura acima, temos o exemplo básico de transmissão de movimento circular, em que podemos ver que a roda A é composta por duas polhas concêntricas que fazem girar outras duas polhas. Imaginemos que a roda A esteja ligada ao eixo de um motor, girando com velocidade constante e que coloque em movimento, por meio de correias, as rodas B e C. Primeiramente, vamos analisar os movimentos dos pontos 1 e 2, que pertencem à roda A. Os dois pontos apresentam as seguintes características: frequências iguais, ou seja, F1 igual F2, períodos iguais, T1 igual T2, velocidades angulares iguais, velocidades escalares diferentes, pois quanto maior for o raio da circunferência, maior será o deslocamento escalar realizado no mesmo tempo. Dessa forma, V1 maior que V2. Conforme a figura acima, vemos que o movimento da roda A é transmitido para as demais rodas B e C pelas correias. Vamos agora analisar o ponto 1 da roda A e o ponto 3 da roda B. Em relação a esses pontos, podemos dizer que eles apresentam as seguintes características: velocidades escalares iguais, pois os pontos 1 e 3 são pontos em contato com a correia e possuem velocidade constante, ou seja, V1 igual V2. Velocidades angulares diferentes, pois a roda menor deve girar mais rapidamente para acompanhar a roda maior. Frequências diferentes, ou seja, F3 maior que F1, períodos diferentes, T3 menor que T1. Considerando que as velocidades escalares dos pontos 1 e 3 são iguais, podemos demonstrar que as frequências são inversamente proporcionais aos raios das rodas. No estudo de movimento das máquinas, é muito importante diferenciar a transmissão e a transformação de movimento. Em uma máquina operatriz, é indispensável para a boa execução que a peça esteja animada de movimento adequado e que a velocidade seja conveniente ao trabalho a ser executado. Porém, podem ocorrer erros e tem vezes que isso não ocorre, e aí se torna necessário empregar o mecanismo de transmissão de movimento. E a transmissão de movimento é quando há a passagem de movimento de um órgão para outro órgão da mesma máquina. E nesse processo pode haver ou não mudança de velocidade. Já a transformação de movimento é quando um tipo de movimento sofre alterações em um mecanismo de transmissão.
No exemplo mostrado na figura, tanto em A quanto em B existe a transmissão de movimento, mas a transformação de movimento não ocorre em A como pode ocorrer em B. Existem diversos tipos de mecanismos de transmissão e de transformação de movimento. Entre eles, encontramos polias e correias, engrenagens, biela-manivela, cremalheira e came. As engrenagens são rodas dentadas, assentadas em eixos, que transmitem movimentos de rotação de um eixo para o outro. Os dentes das engrenagens servem para que se encaixe nos bombos de outras engrenagens. Para que o sentido de rotação seja mantido entre duas engrenagens, é necessária uma engrenagem intermediária entre elas, como mostra a figura. As polias são mecanismos de transmissão de movimento que são fixados em eixos de máquinas e motores. Nas polias, são necessárias correias para que exista a transmissão de movimento de um órgão para o outro, seja da mesma máquina ou em uma máquina diferente. As correias são como elemento de ligação entre polias. Diferentemente das polias e das engrenagens, a biela-manivela é um mecanismo de transformação de movimento e não de transmissão, pois transforma o movimento retilíneo em movimento circular e vice-versa. O pinhão cremalheira também é um mecanismo de transformação que é muito utilizado em máquinas, pois transforma o movimento circular em retilíneo ou vice-versa. É composto por uma roda dentada, o pinhão, que engrena com uma barra também dentada, a cremalheira. E por fim, temos as referências que usamos para fazer este trabalho.